Bom, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Esse é o nosso evento do Inteligência.com, um evento que a gente está retomando agora nesse ano de 2013. E são bate-papos, conversas, encontros que a gente tem com nomes dos mais variados assuntos possíveis que a gente pode conversar. E, em 2013, a gente está abrindo com a Beth Lopes e o Paulo Rogério Lopes para falar sobre adaptações literárias para os palcos do teatro, né? O Paulo, para quem não sabe, adaptou o livro da Tatiana Belink, dos Nibelungos, para o nosso palco aqui no SESI, numa peça que já está em cartaz desde março e vai até 30 de junho. Então, aproveito até para fazer o convite, estender o convite a todos, sábados e domingos, às 16 horas. E, nesse feriado agora do Corpus Christi, quinta e sexta, às 16 horas, também a gente vai fazer sessões da peça, gratuitamente. E a Beth Lopes, diretora teatral, professora, pedagoga, ela, a priori, faria uma mediação da mesa, e agora a gente está compondo também para fazer essa troca da experiência que ela tem, dos estudos que ela tem também no assunto. Lembrando que esse evento a gente está transmitindo online, então temos a presença aqui física de vocês, mas também temos a presença online de todo mundo, de quem estiver, né, acessando o nosso site. Então, lembrando que a gente sempre tem que falar no microfone para que o áudio saia lá. Qualquer contribuição que vocês forem dar, o microfone está aberto. A gente vai ter que usar esse microfone, né, Henrique? Tá. Então, a gente vai ter um microfone específico para vocês. Então, nessa troca também, caso eles queiram falar e vocês permitirem, a gente sempre fazer as contribuições e as colocações no microfone, para quem estiver ali online também poder participar e ouvir o que vocês têm a dizer. Então, um ótimo evento a todos nós. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, eu me coloco no papel, né, de abrir essa sessão com vocês, esse encontro, né, dizendo, então, que é um grande prazer trabalhar com o Paulo Rogério, estar em companhia do Paulo Rogério Lopes, né, com quem eu já tive o grande prazer também de trabalhar junto, né, em um espetáculo e uma adaptação, né, de uma história em quadrinho. Que foi Piratas do Tietê, o filme. Então, é com grande motivação que eu estou aqui e me proponho a pensar junto com vocês, né, qual é o papel da adaptação, quais têm sido os rumos da adaptação no trabalho do Paulo Lopes e, de certa forma, se trouxermos outros exemplos, será bem significativo também. Então, eu acho que a gente poderia conversar um pouco e, talvez, depois abrir para perguntas, caso vocês tenham interesse, né? Acho que fica mais enriquecedor, né? Não sei se eu posso afirmar, mas eu acredito que inaugurou esse interesse em adaptação de textos literários. Mas não é só textos literários que a adaptação trabalha, né? Porque a arte da adaptação é uma arte de transferência. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Né? É uma arte de transferência, porque você trabalha com uma linguagem e transfere para outra. Né? Você transforma as palavras que são narrativas, ou em verso, ou histórias em quadrinho, ou poemas, seja lá o que for, na forma do diálogo, ou do monólogo, ou mesmo você deixa na forma narrativa ou na forma do poema, como se trabalha hoje com essa expansão que é o teatro contemporâneo, expansão de potencialidades e expressividades que é a adaptação do teatro, no teatro brasileiro. Então, a adaptação tem essa capacidade de, né, transferir. E, transferindo, ela produz fricções entre as linguagens, né? Não só fricções, né, ao criar uma arte independente, né, autônoma, como a da adaptação, mas ela também
se aproveita, não sei se você concorda, dos contágios de uma linguagem e outra, né? Das contaminações de especificidade de uma linguagem para outra, né? Então, se tornou bastante comum no teatro, na televisão e no cinema, né? A arte do adaptador. O cinema, por excelência, é um lugar assim onde a adaptação se faz muito presente. Transformando, então, o texto literário, o conto, o romance, o filme, a notícia de jornal, as tiras de quadrinhos ou as histórias de vida em dramaturgia. Assim, o livro vira um filme, o filme vira um livro, o filme vira um texto de teatro, a crônica de jornal se transforma numa novela e as histórias de vida ganham uma representação de teatro performático. Gostou? Muito bem, adorei. Pode ser, né? Sem dúvida. Aí eu retirei uma frase do Patrice Pavis, que é um crítico francês, um crítico de teatro, um estudioso de teatro. Ele diz que, na encenação do teatro contemporâneo, o que está em questão é pôr em jogo, não... O francês diz assim, né? Mise en jeu, quer dizer, encenar, colocar em cena, pôr em cena. E ele diz que o teatro contemporâneo não põe em cena, ele põe em jogo. Então, esse papel, né, do adaptador é quase que aquele que propõe as ferramentas, né, como se fosse um quebra-cabeça, é aquele que propõe as peças desse jogo, né? Perfeito. Junto com o encenador, Perfeito. estimulando o encenador, estimulando os atores, né? Então, eu acho que é interessante pensar, né, como o adaptador propõe esse jogo lúdico, né, para o teatro, e propõe desse modo, ele é um catalisador dessas peças, né? E ele se propõe, então, a articular essas peças como se fosse um grande quebra-cabeça. Bom, posto isso, ainda gostaria de agora endereçar melhor a questão, né? Se a adaptação propõe um jogo com campos diversificados de linguagem, né, qual é o desafio da adaptação, né? Qual seria, né, as vantagens de adaptar uma obra ao invés de escrever uma obra original? Então, eu acho que você poderia talvez colocar da forma que você quiser. Tá bom. Né? Começar por onde você quiser, mas eu lanço essa pergunta para você, para estimular um pouco a sua questão. Bacana. Tá bom? Bom, eu vou começar, então, por onde você começou, Novo Horizonte, que eu nunca tinha me tocado sobre isso. Novo Horizonte é uma cidade muito pequena, tem cerca de 30 mil habitantes. E eu sou de uma turminha, que era a turminha dos eventos culturais. E inventávamos semana de arte, tínhamos grupinho de teatro e tudo, e tínhamos uma biblioteca muito precária na cidade, das escolas nem se fala ainda, e que não tinha texto teatral. Então, ficávamos sonhando com alguns textos contemporâneos. A gente conseguia, através de amigos, os Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, tudo, mas a gente ficava, pô, quem que é Rainer Miller? Quem que é... Então, não tínhamos esse acesso. Então, o que a gente tinha? A biblioteca, pegávamos um conto qualquer e transformávamos em peça. Então, você falou assim, ele é de Novo Horizonte. Blá, blá. Eu falei, olha, isso acho que talvez tenha sido fundamental para o tipo de dramaturgia que realmente é uma grande... Acho que talvez a maioria do meu trabalho é calcado em cima de adaptações. Que acho que foi ali que começou isso, a possibilidade de saber que ali você tem uma matéria-prima para transformar em algo que você queira falar. Porque, como a Beth falou, bom, não é você transpor uma obra para o palco. Isso daí não é você apenas transferir. Você tem que recriar. Porque, se for para transpor, deixa a obra enquanto literatura, que ela já está na sua excelência. Então... como que você pode pegar aquilo, se apropriar, isso é meu agora, essa obra é minha, então eu posso fazer o que eu quero com ela. Porque só assim você vai ter uma autoria.
senão você vai cair numa armadilha que é tentar ser fiel a uma escola literária ou um autor e corre o risco de ficar um espetáculo pobre, no sentido de reflexão, de troca com o público. E eu não acredito nesse tipo de trabalho. Durante minha vida, eu vi muitas adaptações que, na verdade, eram truques. Pegavam aquelas falas que já tinham no livro e colocam aquelas falas no palco, e é lógico que aquilo vai soar velho, porque, às vezes, sei lá, a Capitu fala algumas coisas no Dom Casmurro que não é daquele jeito que vai ficar legal no palco, que vai ficar vivo. Então, esse que é o barato. Como eu vou transformar aquilo? Então, para isso, antes de mais nada, você tem que ser um pouco um ladrão. Você tem que pegar aquela obra e cavucar e falar assim, tá bom, então qual o ponto de vista que eu vou partir para contar essa obra? Por que eu estou contando essa obra? Quem que vai contar essa obra? A partir dali, falar, ótimo, então, a partir daqui, eu tenho uma possibilidade de uma autoria, como se aquela obra fosse uma ideia ou fosse uma conversa que eu escutei e eu falei, olha, isso pode dar um espetáculo ou um insight. Então, a obra também eu tenho que transformá-la em matéria-prima. Se eu ficar escravo dela, vai ficar muito chato o trabalho para mim, e, com certeza, o resultado que eu conseguiria seria um resultado muito chato para quem assistir. Tem gente que faz isso com competência, mas não é a minha praia nem para assistir. Eu gosto de ver um trabalho onde eu me surpreenda, falar, nossa, e olha, e a obra está ali presente. Por mais que... e não falo assim, pegar uma obra X e passar para os anos 2000. Não é isso. É transformar ela nessa linguagem muito frágil que é do palco. Porque na literatura eu posso executar uma carpintaria que a frase fica linda e vai ficar marcada na memória para sempre. Eu boto ela no palco, talvez fique... A gente até fala, não, isso está muito literatura, vamos deixar mais molinho, vamos aprender a jogar um pouco fora. Bom, isso daí era só para falar de Novo Horizonte, de que, sem querer, na verdade, foi uma escola que, assim, durante muito tempo, eu saí muito tarde da minha cidade, saí com 21 anos, e até lá, sempre trabalhando nessa lida de tentar montar um grupo cultural, conseguir alguma coisa da associação comercial para bancar, e sempre pega uma obra literária e vamos ver o que a gente consegue fazer com aquilo, um conto, porque a gente não tinha realmente acesso à obra teatral, à dramaturgia teatral. Então, eu e o meu pessoalzinho inventamos esse tipo de dramaturgia. E fizemos até que, e num festival de Rio Preto, que é muito próximo à minha cidade, eu fui ver justamente o Macunaíma, do Antônio Cílio. E aí eu caí de 4, eu peguei e falei, nossa, o livro está tão presente lá e a forma está tão distante do que eu imaginava que ela poderia ser. Falei, nossa, esquece tudo, começa do zero, teatro é isso. É um cara segurando um jornal amassado e eu vendo que é uma árvore. Então, aí, refletindo sobre o que o Mário de Andrade tinha feito para construir o Macunaíma, a Rapisódia, de colher temas populares e as viagens, você olhava no palco, você via referências contemporâneas, que era toda essa viagem, as referências culturais eram outras, eram dos anos 80, mas eram muito pertinentes às mesmas questões que o Mário de Andrade levantava enquanto obra literária. Então eu fiquei fascinado. Eu falei, nossa, tudo aquilo que a gente tentava fazer na minha cidade, pegar um conto do Murilo Rubião e vamos fazer... Então, lógico, a gente estava contaminado com a linguagem do cinema, que chegava lá e não tinha um cinema assim, significativo. E aí, é engraçado, porque a Beth citou essa coisa de Novo Horizonte e o Macunaíma, justamente. E o Macunaíma, para mim, foi um divisor de águas, como para muita gente, eu tenho certeza. Você olha e fala assim, é possível. O autor do Angels in America, ele falou que quando ele viu o Macunaíma, ele falou, nossa, é possível. E aí realmente te deu uma liberdade que você via assim, você falava, cara, eu não preciso como eu vou criar uma floresta amazônica para o índio sair de lá? Como? Na cabeça do público. Então eu preciso criar um desafio para jogar. Eu coloco uma peça e você completa. Só assim vai funcionar. Porque senão é melhor deixar no livro, ou senão vamos
sonhar em ser Spielberg e criar coisas, e que eu acho que acaba ficando tão frágil. Eu já vi grandes espetáculos com estruturas para ajudar na narrativa, que na verdade dariam lindas fotografias, mas enquanto jogo teatral não estimulava eu enquanto criar junto. Então, brincando com essa situação da adaptação, eu acho que o grande desafio, pegando um pouquinho, sei lá, esse comentário final, acho que o grande desafio está em como eu vou pegar esse desafio e vou lançar para o público embarcar nesse desafio e criar junto comigo. Então eu peguei uma obra que ela é interessantíssima ou não. O Hitchcock falava, né, que péssimos filmes dão bons livros, porque ótimos livros dão ótimos livros, né? Então eu pego uma ideia tosca e crio um bom filme, mas eu acho que era essa história de você se apropriar daquilo e aí sim, agora isso é meu, então tá bom, agora eu vou criar da forma como eu posso brincar melhor nesse momento, eu posso jogar melhor nesse momento. E aí eu preciso criar uma gama de possibilidades que cheguem a interessar o público para ele continuar jogando comigo, se interessar pelo que eu estou vendo e, quiçá, fazer referências. Nossa, olha, esse espetáculo está bem fiel ao que o autor quis. Isso é o sonho da gente. Mas não reproduzir. Porque se for para reproduzir, pega o livro e tira o xerox. Isso não interessa ao teatro. Você tem que... O Papa do teatro mundial era um grande adaptador, né? O Shakespeare, ele pegava, sei lá, uma história, um fato histórico e escrevia um drama histórico, ou ele pegava uma narrativa como, sei lá, a competição de duas famílias e refazia como Romeu e Julieta. Então, na verdade, eu acho que assim, o grande norteador do teatro até hoje, enquanto narrativa, era um grande adaptador, mas não significa que... O que significa isso para mim? Significa que ele pegava algo vivo e transformava em algo vivo. Então eu poderia pegar um livro e transformar numa peça, ou um poema e transformar numa peça, como a gente poderia conversar e dar a nossa conversa... Vamos fazer uma peça sobre uma folha do lado da água? Vamos! Então, na verdade... essa história também de muitas peças na gaveta, graças a Deus eu não tenho muitas peças na gaveta, porque eu trabalho muito com grupos que já têm um projeto e precisam de alguém para concretizar aquele projeto. E aí acho que vem essa coisa da adaptação tão forte, porque o grupo entregou um projeto para fazer um livro da Tatiana Belink para o SESI. Ixi, pegou, agora vamos ter que fazer. Então, vamos chamar o Paulinho, que ele faz isso sem sofrer muito. Então eu acho que adaptar um texto literário ou adaptar um acontecimento que eu vi na rua, para mim parte do mesmo princípio. Como aquilo vai ter uma autoria minha, como que com aquilo eu vou estar falando coisas que eu gostaria de dizer e como aquilo vai ser interessante para o público. Porque se não morre e não cai nessa história do jogo, né, que a Beth falou. Enfim, eu espero que as minhas adaptações sejam mais claras do que as falas, porque daí eu vou daqui, vou para lá, eu volto. Enfim, acho que... Você poderia falar de uma adaptação que você gostou muito de fazer, que você acha que você efetivou, recriou a obra? E da onde você partiu? Como é que você chegou? Vou até usar a Casa, o SESI e a Beth, que dirigiu, para falar do Piratas do Tietê. Que o Piratas do Tietê é um clássico dos quadrinhos. O pessoal que acompanha os quadrinhos nacionais tem o Piratas do Tietê como um dos grandes marcos, assim, né? Então, uma responsabilidade terrível. E aí eu entrei nesse projeto já andando. O La Mínima tinha um projeto, não sei se a Beth já estava desde o começo, enfim, eu entrei, já existia um pré-roteiro do próprio Laerte. Só que ele fez um roteiro e ali ele parou. Ele falou assim, olha, não sei mais o que fazer a partir daqui. Aí o pessoal me chamou, já tinha trabalhado com o Fernando, não tinha trabalhado com o Domingos ainda. E aí então eu falei, nossa, isso sim eu quero fazer. No SESI, que legal, barará, trabalhar com o Laerte,
com a Beth, que eu já acompanhava o trabalho que ela tinha com a Companhia de Quadrinhos, eu não lembro como chama. Que era muito legal. O Cobrador é uma das coisas mais legais. Que era assim. uma adaptação. Também. Era uma adaptação. E era nos anos, final dos anos 80, Final dos né? anos 80. Foi quando eu me mudei para São Paulo. Então eu via coisas e falava, olha que legal. Então eu quero trabalhar também com ela, mas eu quero que meu trabalho seja bem diferente do que ela fez. Isso é legal também, se impor desafios para você não entrar numa fórmula, né? E aí tinha o quê? Os quadrinhos do Laerte. Aí você fala, bom, armadilha total, porque os quadrinhos em 3 falas resolve já uma situação. Se você for passar isso para o palco fiel a isso, você vai ter um show de sketches que vai cansar o público. Então é como pegar aquele espírito, aquela contravenção e transformar aquilo e se apropriar para você ter a liberdade. Então a primeira coisa que o meu primeiro impulso era não pegar os quadrinhos, só ficar com as lembranças, eu não peguei os quadrinhos mais, pegar o roteiro do Laerte e roubar aquele roteiro, me apropriar. Então era criticar aquele roteiro para saber o que eu poderia melhorar. Pretensiosamente, porque se não for pretensiosamente, não tem por que fazer, você tem que ter uma pretensão a contribuir com o trabalho. Então, se fosse só para fazer o Laerte está presente no espetáculo. Ele é coautor, trabalhou com a gente até o final. Já estava bom. Então, como contribuir com aquilo? Então, dando um exemplo, a situação original era uma premiação de Oscar, do Oscar, e tinha um roubo da estatueta e tudo. Eu peguei e falei, não, ótimo, já me deu de lambuja o que eu posso me apropriar. Se é Piratas do Tietê, são piratas de São Paulo. São Paulo a gente tem o Festival do Minuto. Então vamos fazer o festival de 2 minutos e que dá o prêmio que é o Minhocão de Ouro. E não Então isso já deu uma liberdade que aí a fábula, pronto, já ótimo. Aí você já fica mais livre para... E também tem uma coisa muito específica da linguagem. No caso do Piratas, eram atores de circo e com convidados de circo, com grandes números de virtuosismo. Então, tem muito isso, a adaptação também. Para quem que é que você está fazendo? Se eu vou fazer uma coisa, por exemplo, para Renata Mello, é dança. A palavra é a última coisa que interessa no momento, ela tem que ser muito precisa. Se é uma coisa para o circo, a linguagem visual, as gags físicas já estão implícitas, então não adianta, às vezes um tapa na cara já conta uma briga que poderia demorar 2 páginas. Então isso é um grande filtro também. E aí com o Piratas, me apropriando, por exemplo, dessa primeira ideia de que era um festival, vamos transformar em São Paulo e transformar tudo em São Paulo, apareceu até o nome, que chamava Filme Pirata, o Piratas do Tietê, o filme. Quando o roteiro do Laerte chamava Filme Pirata. Eu falei, não, tem que ter Piratas do Tietê, porque essa grife é o que vende, é que o pessoal... E vamos chamar de Piratas do Tietê o filme. Mas não é um espetáculo de teatro? Essa realmente é a brincadeira, porque dentro tem o filme dos Piratas do Tietê, que eles ganham. Tudo. Então começava uma contravenção à própria obra, que é o espírito do Laerte. De demolir. Então, falando, vamos começar a demolir o que esse cara está propondo para... Ele ficou super à vontade, porque ele estava num momento que ele falou assim, não sei se eu quero fazer, eu entrego os direitos, blá, blá, blá. Só que ele ficou tão à vontade que ele veio se divertir junto. E todo mundo se divertiu à beça. E eu lembro que o trabalho não parou. Eu lembro que no dia da estreia, eu cheguei para um dos atores que fazia o herói, e o pirata, o capitão, que é mau caráter, blá, 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 mas só se dá bem e ganha o prêmio. E aí eu cheguei para uma frase para o Alê, falei, Alê, mas no dia da estreia, falei assim, chega nesse momento assim e fala assim, o quê? O capitão na calçada da fama e eu na rua da amargura. Então, sabe, apareciam coisas assim, não, porque acho que rola essa coisa que a Beth falou do jogo. Vamos jogar junto. Então, a cada uma coisa que você vê ali no ensaio, você vai embora com aquilo, você quer contribuir de novo. Então, isso que é bacana. Não é aquela obra fechada, adaptei, olha, siga isso porque o Machado de Assis diz com essa métrica. Eu acho que isso me interessa tão pouco. Então, vale o Machado de Assis que você vai
se divertir muito mais com ele do que você ver ele no teatro. Se você for ver o Machado de Assis no teatro como Machado de Assis, vá ver alguma das peças, que ele escreveu pouquíssimas peças, porque senão eu acho que esse que é o barato. E as pessoas iam ver o Piratas, né, Beth? E saiu com a sensação de que viram Laerte, sendo que as cenas eram muito mais longas do que pequenas tirinhas. E existia uma trama, do começo ao fim, uma trama até com grandes reviravoltas. No final era uma sucessão de revelações que era muito divertido. E as pessoas saíam com a sensação de que viram o Piratas do Tietê. A ponto até na encenação e tudo, o capitão ele não tem uma perna, ele é perneta, ele tem uma perna de pau, é um capitão de perna de pau. O nosso ator, de forma alguma, caiu na armadilha de fazer uma perna de pau. Então, o Laerte começou a escrever tirinhas na Folha, no Estadão, não lembro qual que é o jornal, e aí ele coloca o pirata dele, que era um baixotinho, entrando no camarim, e aí ele sai todo altão, magro e com duas pernas. Então, ele começou a escrever. Ele também foi provocado e começou a dialogar com a própria obra que a obra dele virou. Isso foi muito bacana, porque ele viu coisas que ele não pensava. E o maior orgulho que eu tenho é que, quando acabou o espetáculo, aí ele veio cumprimentar e falou assim: nada como trabalhar com alguém da área, né? Eu falei, puxa, que bacana. Mas acho que é isso, ele estava tão engessado com a própria obra que o roteiro que ele entregou não existia uma outra possibilidade senão de ser um quadrinho ou uma sucessão de esquetes com tirinha, com situações, e que, na minha opinião, isso se esgotaria. Sabe, poderia virar um show bacana, mas não viraria um espetáculo teatral. E realmente foi um grande espetáculo teatral. Recebemos indicações para todo mundo, prêmios, e com uma pena que assim é uma estrutura do SESI, então se tinha realmente um cenário grande e não dava para continuar, né? Porque, para mim, quando você falou assim, a fala de uma adaptação, para mim é um marco, porque, principalmente, trabalhar com o autor, né? O autor vivo. Porque você pega um autor morto, é muito fácil você roubar e falar, agora isso é meu, eu vou contar dessa forma. A pessoa pode olhar e falar assim, mas isso eu não estou presente. Então, é legal quando o autor está vivo e você tem essa possibilidade de diálogo. No momento presente, eu estou com um espetáculo aqui que chama Crônicas de Cavaleiros e Dragões, que é baseado num livro da Tatiana Belinque. Infelizmente, não teve esse diálogo, porque foi um projeto que foi aprovado e você tinha muito pouco tempo para fazer. Então, assim, eu esqueci tudo que eu conhecia da Tatiana, para não ser poluído com a prosódia dela, com a forma narrativa, e me preocupei. E é uma história que já é uma adaptação, é uma história que pertence à cultura oral da Idade Média, e virou ópera, e virou filme, virou um monte de coisas. Então, o próprio livro, que era o ponto de partida, já era uma adaptação. Então, a história já era muito presente para mim, a história do Siegfried eu já conhecia bastante. Então, para mim, foi o quê? O que a Tatiana colocou de autoria nela? E, para mim, ela transforma todos os heróis, porque o Siegfried é filho de um semideus. No dela, não, é filho de um rei. Então, ela humaniza tudo, vira quase um Shakespeare. Eu falei, ótimo, então esse é meu ponto de partida dela, da visão dela. O que eu vou fazer agora? Então, para mim, o que interessava é o Siegfried. Então, o Siegfried morreu, não interessa mais nada. Isso dava até a metade do livro. Então, tudo que vem depois não interessava e poderia prejudicar a narrativa. Então, ponto pacífico. Selecionado o que interessava usar no material, de que forma que eu vou contar aquela história, qual é qual é o ponto de vista. E para esse público, um público jovem, está no horário do público jovem. Então, como eu vou interessar esse pessoal e como eu vou ser pretencioso? Não vou fazer uma historinha a mais. A primeira coisa, então, foi assim, não vou contar a história do começo ao fim, vou contar ela de trás para frente, não literalmente de trás para frente, mas 3 blocos, esses blocos são colocados de trás para frente. Então, na nossa cabeça, do encenador, do Kleber Montanheiro, foi como se fosse uma história policial. A gente começa já com o herói morrendo, Siegfried morre. Então, a gente já começa a assistir o espetáculo sabendo que o herói vai morrer. E aí o que a gente faz? A gente começa a contar como se fosse uma história policial. Quem eram os envolvidos? Aí, na hora que toda a trama já tá para andar, a gente interrompe e volta para o momento de novo. Então, no enterro, no funeral do Siegfried, tem uma coisa, como ele partiu. Aí volta para a infância dele. Então, tem um monte de vai e volta, como se fosse
depoimentos num banco de réus, assim, como se fosse um julgamento. Quem matou Siegfried? A gente já sabe logo no começo quem é. Então esse questionamento já não é um grande chamariz. Então voltamos ao ponto de vista. Então não é uma história de mistério, é uma história de suspense. A gente sabe quem matou, então a gente vai ver por que e como. Então é outra forma. Então acho que a adaptação o grande lance bacana é você se apropriar e descobrir que tipo de jogo você pode propor, que tipo de jogo você pode jogar também. Então, você pega um livro, a Tatiana, o livro dela é bem cartesiano no sentido narrativo. O cara nasceu, o cara cresceu, ele conheceu tal, tomou banho com sangue de dragão, barará, morreu, a mulher dele casou, se vingou, barará, biriri. Então, é como pegar isso, desvirtuar e estar presente a Tatiana. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, é você descobrir o que é do autor que você vai querer manter para dizer coisas tuas. E, por exemplo, no livro, no espetáculo, a gente tinha uma fala que pertencia ao livro, porque ela tem um monte de falas no livro, mas a gente não usou, porque são falas literárias, né? Não fica confortável. Por mais que o nosso espetáculo tenha uma pompa de... Ele não tem um calor, assim, ele é quase um ritual. A gente optou por uma narrativa que o público fique ligado, porque se vai e vem, a público pode falar, não me interessou mais. Que horas que vai acabar isso, né? Então, esse momento de você descobrir o que você vai usar do autor, ou a contravenção do Laerte, então vou aplicar isso em toda a obra dele, ou no caso da Tatiana, essa humanização do herói. Então tá bom, então tem personagens que ela não humanizou, eu vou humanizar. Os anões que eram míticos, eu transformei em mineradores, barará. Então, e aí eu vejo muito presente o que ela fez com a obra que não era dela também. Então, acho que essa brincadeira de você pegar uma coisa e recontar, outra pessoa vem e reconta, eu acho que isso... A adaptação, para mim, acho que a origem do teatro teve na adaptação. Mesmo que o cara está contando como que foi a caçada, ele está contando como foi a caçada. A gente não sabe se foi aquilo mesmo. Tá o ponto de vista dele. Então, qual o ponto de vista que eu vou dar, eu acho que é o gatilho que tem que se preocupar. Senão pode virar um exercício narrativo... Quem pode ficar um espetáculo bonito, mas garanto que não vai te dar uma paixão para falar, como do Piratas do Tietê ou do Crônicas. Então, sei lá, um exemplo. Eu acho interessante você usar esse termo assim, né, de roubar, é uma forma de recriar, né, uma forma de falar sobre algo com que você aproveita, né, de uma obra rica, interessante, de uma ideia, né, de um ponto de vista. Quer dizer, não precisa ser a obra em si que você transfere, que você transporta, mas você percebe, né, os respiros por onde você vai seguir, né, o seu trabalho, o seu ponto de vista. Então, é super interessante, porque, do meu ponto de vista de diretora, né, no Piratas do Tietê, para mim, era extremamente estimulante, porque o quadrinho do Laerte, ele tem ele tem uma vida própria, né? Ele tem Então, eu achava assim uma missão muito difícil adaptar, né? Embora eu já tivesse adaptado, feito várias transferências com o Cobrador, por exemplo, eu trabalhei com uma obra, um conto, né? E usei a linguagem dos quadrinhos no trabalho dos atores, mas não... Né? E talvez a dramaturgia aí nós tenhamos feito de forma a buscar alguns ingredientes que a gente vê no quadrinho, né? Como aquela linguagem concisa, a imagem que fala, né? Então, como transformar isso em palavras que, de certa forma, se aproximam da linguagem teatral, né? Você nem fica na linguagem teatral nem no quadrinho. Eu achei interessante no seu trabalho foi isso, que ficou naquele entre, né? Então, eu recebia as cenas, elas mantinham, de certa forma, a concisão, né? A linguagem direta, não é como no teatro, que você delira nos diálogos. Né? Então, vai direto,
né? Vai ao ponto, direto ao ponto, né? E, ao mesmo tempo, tinha um encadeamento entre esses quadros que dava toda uma dinâmica, né? Todo um desenvolvimento para o trabalho que possibilitava um jogo muito rico para os atores, para a encenação, né? Então, eu acho que foi um trabalho mesmo muito instigante. E acho interessante você recordar, né, a todos que mesmo o autor, né, que se diz original, ele está adaptando, né? Isso é muito interessante, porque da onde você tira as suas ideias, né? De algum lugar, ninguém tira do nada, né? Não é do nada. Então, sempre tem algum referencial, alguma fonte onde você vai beber, e, de certa forma, essa é o trabalho da adaptação, como se né? fosse, não deixar a história morrer, né? Passa para frente. Passa para frente. Em todas as mitologias a gente vê semelhanças incríveis, né? O outro aval que eu tive de assim, pode fazer o que você quiser, que você não está fazendo nenhuma contravenção com o autor, você não, a gente fala em roubar, mas acho que é mais se apropriar, tornar aquilo uma possibilidade de uma autoria tua, tornar aquilo próprio teu, né? Mas vou fazer só uma parte aqui, porque tem o Deleuze, né? Deleuze. Ele fala em roubos, né? Eu acho tão interessante que é justamente isso. Que eu acho que não tem esse se apropriar, já está, né? É uma conversa que você estabelece com aquilo que te motivou, né? Exatamente. E o outro que me deu o aval foi o Joseph Campbell, que foi muito pop na minha geração, assim, né, Beth? Ele foi um grande cara que abriu os olhos de todo mundo para falar assim, olha, mitologia e religião é tão bonito, é divertido, não é ritual, é poesia. E olha como, por exemplo, o Exu se parece com o Loki da mitologia germânica e tem a mesma passagem nessa mitologia e nessa outra. Então você falava, realmente é isso. São adaptadores desses eventos, né? Então eu falei, tudo bem, então, porque eu sou de um momento que antes, assim, sei lá, anos 70, mesmo começo dos anos 80, que você tá? Eu estou com uma adaptação de não sei o que. Legal, mas você não tem nada teu? Você fala, como não tem nada meu? Tá lá. Então, eu ia te perguntar mesmo. Era esse preconceito, né? Tinha um preconceito, ficava uma coisa meio pejorativa de o adaptador é aquele que não tem a originalidade. Que é uma ideia muito velha. Que é uma ideia muito velha. Mas eu acho que também, né, que era pelo que a gente via enquanto adaptação. A gente não via originalidade. E aí a minha geração, eu falo a minha geração porque é o pessoal que eu conheço, não somos os instauradores disso, longe disso. Mas a minha geração eu acompanhei muito de perto os adaptadores e que o desafio era assim, tá bom, então vou pegar isso e vou fazer uma coisa que ninguém... Aí você via e falava, nossa, que original. Você fala, que legal, é isso que importa. Porque eu acho que a grande busca de nós artistas no teatro é exatamente de sermos originais, né, Beth? Porque eu quero fazer uma coisa que ninguém viu, que ninguém fez ainda. Senão, eu indico para assistir, né? Porque tem tanta coisa legal. Você vê, às vezes, um espetáculo, por exemplo, que você vê uma narrativa, uma luz, e aquilo é lindo, te inspira, você fala, eu quero fazer uma coisa desse jeito, mas não é uma coisa, não é copiar. Aquilo vai te influenciar e você vai fazer uma adaptação daquilo também para uma outra ponto de vista, seu olhar, né? Então acho que é muito interessante, e é interessante também, voltando um pouco para o seu começo, que você começou a adaptar e foi essa forma que você aprendeu a dominar essa ferramenta, né? Roubando um pouco dos outros, se apropriando, né? Esse roubo é entre aspas, né? É um roubo no bom sentido, né? Sempre, mas roubando, né? Modo de produzir, modo de fazer, né? É interessante, eu acho que para jovens dramaturgos também, acho que é um caminho, né? Sem dúvida. Talvez você, não sei, o que você poderia sugerir? Eu não sei se vocês são interessados em escrever ou criar ou adaptar, né? Mas que sugestões você daria assim nesse sentido? Olha, se é possível, isso é muito difícil. Eu acho muito difícil, porque, por exemplo, no meu caso, como eu falei, eu tenho, sei lá, um espetáculo que já está sendo captado, então precisa de uma adaptação. Então, eu não tenho o meu exercício
da função é muito prático. Eu não tenho assim, eu li um livro lindo, eu gostaria de adaptar. Eu tenho vários. Tem livros assim, isso aqui vai ser meu projeto de vida. Só que a realidade é outra. Você tem que pagar o teu condomínio, não sei o quê. Então, você tem uma série de projetos que já vem com data de validade. Ó, você quer entrar nesse projeto? Dia tal estreia. Então, você sabe que você tem que fazer um cronograma retroativo, que o pessoal tem que ensaiar tantos meses, não sei o que, barará. Então, eu acho que, sei lá, se eu tivesse algum conselho a dar, eu acho que é tentar descobrir uma metodologia que funcione para você. Difícil foi eu descobrir a minha, porque é muito fácil a gente viajar, porque a criação ela é um estupim que não para, né? Então, se você não se policiar, às vezes você já está fazendo o terceiro projeto e fala, nossa, mas não era isso? Aquela ideia inicial já envelheceu. Não, então você tem que se policiar para você não fugir daquilo que você se propôs. Então, eu tenho algumas ferramentas muito esquisitas. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta de guardar informação, que é o chamado mapa mental, que você faz... sei lá, então, por exemplo, Piratas do Tietê, escrevi no meio da folha. Aí eu vou fazendo caminhos, como se fossem estradinhas, mesmo são mapas. Então, assim, poética. Aí na poética, quadrinhos. Mas tem o circo, então deixo lá. Então, vou armazenando isso de uma forma lúdica, evito a lista, porque a lista a gente convive com a lista. Então, eu estou numa fase que assim, eu não me lembro de mais nada da vida. Então, eu preciso de outros estímulos para outras associações. Então, esse tipo de ferramenta, para mim, foi salva-vidas, porque eu olho esse mapa, ele é visual, ele não é lógico. Então, são desenhos, são cores, ali está guardado toda a informação necessária para fazer esse trabalho. E acabam virando coisas lindas, assim, desenhos lindos, porque essas associações são muito legais. Você nunca pensou em publicar algo assim? Eu fiz do Crônicas de Cavaleiros e Dragões, aí ficou super bonito, eu fotografei, coloquei no Facebook. As pessoas, nossa, isso tem que estar no programa. Eu falei, não é bem assim. Porque ali você vê que o cara tomou banho com o dragão, aí você puxa, o dragão tem um outro significado. Então, ali você tem... de uma forma muito rápida, o teu olhar já contamina uma série de associações que, se fosse a anotação em lista, demoraria muito mais. E se isso está aqui, a outra está em 2 páginas, aí eu já perdi essa porque teve outra. Então, isso é muito sucinto. É uma ferramenta que na internet tem muito fácil para você aprender, mapa mental, porque, na verdade, é um jogo, é uma coisa muito lúdica, é uma brincadeira para você... arrumar associações. E então ótimo. Então, para guardar as minhas informações, eu já sei. Numa folha eu já tenho um espetáculo inteiro, ou um livro inteiro dissecado. E depois de muito tempo eu pego e eu consigo lembrar de tudo ainda, por incrível que pareça. Diferente se tivesse num roteiro, às vezes eu pego um roteiro e aí eu não lembro o que eu quis dizer com aquilo. Ali, um desenhinho que eu fiz, sei lá, de uma garrafa caída. Já lembrei, a garrafa caída era porque o cavalo do Siegfried... Então, sei lá, alguma associação que você faz mais esquisita, porque quanto mais esquisito você guarda. Isso era uma coisa que um amigo meu, que é professor da USP, ele falava, isso daí tem um nome, chama gramática pelo método confuso. É como você criar associações tão esquisitas que você não vai esquecer. Aí eu lembro que a brincadeira era, eu vou fazer um ratatouille. Como guardar esse nome? Então, tem muitos legumes, sei que lá, então no interior tem a tulha, ou a tuia, como a gente chama em Novo Horizonte, que é onde a gente guarda. E ela fica em cima de uns pezinhos para os ratos não ir. Então, é uma comida tão... que você mergulha, então era como se tivesse um rato na tuia. Então, aí o rato na tuia, o ratatouille, você não esquece. Então, quanto mais esquisito for a associação, mais imediata será a lembrança, porque ela acionou outro canal que não é o que você está usando para lembrar o teu dia a dia ou lista de tarefas. Então, isso, para mim, foi um salva-vidas, essa forma de guardar a informação. Porque, por exemplo, eu estou, nesse momento, adaptando um balé Copélia, que é para aqui 2 semanas. Um livro que é sobre uma biografia de uma compositora pop. Um infantil sobre água e um infantil sobre um conto cigano. Então, se você não tiver uma organização, você se perde na criação. Não adianta. Não adianta você achar que você vai ficar no lúdico, porque chega um momento que você fala assim, nossa,
que a Rita Lee tem a ver com esse cigano? Não tem nada a ver. Então, você tem que ter uma ilha de edição. Então, vamos trabalhar com isso daqui. Então, isso foi meu salva-vidas de guardar informações. É o mapa mental. Muito aí, o interessante. segundo o conselho, que era exatamente, eu tinha isso, mas e aí? E o tempo que eu tenho? Aí, eu descobri uma coisa muito, muito interessante chamada método Pomodoro, que foi um italiano maluco que inventou. Ele era um aluno universitário que morava numa república e era muito disperso o ambiente para ele estudar. Então, ele se obrigou a uma coisa. Ele pegou esses tomates de cozinha que você gira, o timer, então um pomodoro, né, em italiano, que tinha 25 minutos. Ele falou assim, então, vou fazer o seguinte, eu vou ligar isso, e fica aquele tic, tic, tic. Durante 25 minutos, eu vou pensar só nisso. Eu vou focar nisso. Se eu me dispersar ou atender o telefone, eu perdi esse pomodoro. Eu tenho que começar do zero. O pomodoro não pode ser dividido. Acabou os 25 minutos, por mais que eu esteja no momento, eu paro no mínimo 5 minutos para tomar uma água, um e-mail, para fazer não sei o quê. E a cada 4 pomodoros, você pode parar 10, 15 minutos, quanto tempo você quiser. E aí retoma. Eu falei, vamos aplicar. Tá bom, então eu tenho que escrever um roteiro. Puxa, mas não estou inspirado. Não estou inspirado, tudo bem. Então, eu vou ter 25 minutos para me inspirar. Ligo lá o pomodorinho no computador lá e fica lá. Aí você fica pensando, tá, tchum, tchum. 25 minutos, para. Faço outras coisas, 25 minutos você já volta com vigor. Tá, acabei. Mas ainda acabei com 20 minutos, tem 5 minutos ainda. Ótimo, vou revisar aquilo que eu fiz. Você não sai daquela tensão. Então, o 25 minutos do cara foi aleatório, porque o negocinho era 25 minutos. Mas é um tempo que eu posso desperdiçar. Eu estou lá em casa e falo, puxa, eu tinha que, no mínimo, ler o prefácio do livro, mas não estou muito afim. Tá, mas 25 minutos é o que você leva para ir na esquina pegar um cafezinho. Então, tá bom, 25 minutos é um tempo pequeno, eu posso jogar fora se não for produtivo. Mas aí você acaba entrando numa dinâmica. Hoje eu não vivo sem. Tudo, para mim, tem que ser isso, porque, por exemplo, eu divido meu dia isso. Eu tenho essas coisas, tá bom, então 25 minutos para o cigano, 25 minutos para outra coisa. Então, é um exercício de concentração. Isso também foi um salvador para mim. Então, essas duas ferramentas, eu indicaria o quê? Você descobrir qual a tua forma de você não se perder na criação. Porque senão corre o risco, que tinha um cara também muito pop na minha época, que chamava Rollo May, que era um teórico sobre a história da arte, sobre um monte de coisa. E aí ele tem um livro que chama Coragem de Criar, que ele fala exatamente isso. Quanta gente você não conhece que tem um filme inteiro na cabeça, mas parou ali. Ou que escreveu um livro. Nossa, Beth, eu tenho uma peça na minha cabeça, um dia eu vou escrever para você montar. Mas não escreve. Porque você precisa ter a coragem de criar, que é o quê? De parar a criação, de parir. Então, você tem que saber que aquilo lá, você vai ter que se violentar e terminar. Senão, você vai ficar naquilo a vida inteira. E depois de, sei lá, daqui 20 anos a gente se encontra. E aí, Paulinha, aquela peça, nossa, está ficando cada vez melhor na minha cabeça, eu ainda vou pôr no papel. E isso não vai parar. Então, você precisa descobrir ferramentas que te direcionem o tempo. Porque é tudo muito lindo, é um jogo, mas é um produto. O espetáculo é um produto. Tem o cara que está patrocinando, ou a lei que está incentivando, você tem a data para estrear e a data para sair de cartaz. Então, não existe mais esse romantismo, eu vou escrever. Pomodoro. Pomodoro é... Como é que você chama? É método Pomodoro. Método Pomodoro. O método Pomodoro é meia página, assim o cara já explica exatamente isso. 20, e funciona, Beth. E o outro é o mapa mental. Muito funciona. Não é? É bom a gente se apropriar de então. metodologias dos outros para variar da gente, né? E tanto o mapa mental, que agora eu não me lembro o nome do criador, é um hippie dos anos 60, o cara que e é usado em todo o meio. Por exemplo, a Boeing, que faz aviões, eles conseguiram resumir o manual de 2.000 páginas em um mapa que pega uma sala. Então, nos treinamentos, os caras entram e ficam acompanhando o mapa. Acabou aquilo, eles estão com todo o conceito de 2.000 páginas. Então, é uma coisa que funciona para todo mundo. Só precisa o quê? Se apropriar e adaptar aquilo à tua realidade.
Não adianta, por exemplo, eu tenho uma facilidade de desenhar. Quem nunca desenhou, sabe, fez uma bolinha. Ah, o que é essa bolinha? Isso, a bolinha, para mim, é uma cidade. Então, você adapta aquilo. E o método Pomodoro também. 25 minutos, 5 minutos é pouco, se apropria e adapta. Então, eu acho que não sai nem do que a gente está falando sobre apropriações e adaptações. Muito bom, muito bom. Eu ia te perguntar ainda antes de passar para vocês, e você parece um entusiasta assim, de tudo que você recebe, você tem o método Pomodoro, né? Você vai se adequando, né, às demandas. Mas e quando você não gosta? Em que momentos você se viu travado? Em vários. Em vários? Em vários. O que te trava? E como você vai no método Pomodoro, ele te garante? Me garante, porque daí te obriga, exatamente, o método te obriga a sair um pouco desse romantismo do artista e entrar no funcionário, porque aquilo você está recebendo uma grana por aquele trabalho, é um trabalho. Então, eu fiz muitos institucionais, por exemplo. E como você vai escrever sobre o lançamento da pasta de dente? Tá bom, então... Isso daí nem é um exemplo, mas exemplos mesmo em espetáculo. Em espetáculos. Às vezes, Paulinho, tem esse livro sobre a morte de um garoto e que o espírito dele volta para falar com o irmão, não sei o quê. Aí você olha e fala, nossa, isso é muito careta, é um catecismo já ultrapassado. Como que eu vou trabalhar isso? Primário, como que eu vou trabalhar isso? Então, aí, nessas questões do Pomodoro, me obriga a 25 minutos refletir sobre aquilo, porque senão eu vou me acomodar, vou falar, nossa, não, vai pintar ainda, vai pintar uma luzinha e eu vou descobrir como, mas eu já aceitei, já recebi 50%. Então, você entra em umas armadilhas, mas que, para mim, tudo... Você matou na sua primeira fala. É um jogo. Tudo tem que ser em troca. Tá bom. Se isso não me diz nada... não faz parte do que eu penso ou da minha ética, como então que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar nisso com prazer? Como que eu vou fazer essa tal da apropriação para criar alguma coisa, né? Esses 25 minutos, no mínimo, vão me obrigar a ficar sofrendo, mas em cima desse assunto. E não ficar sofrendo em cima da ração do gato que está acabando, não liguei para minha mãe, porque isso é o que... Não desviando. Né, então, você afunilando... Aí você acaba chegando, daí você vai descobrir e fala, nossa, olha que legal, de repente você descobre uma coisinha ali na situação, fala, tá. É sobre a perda. Nossa, eu perdi muita gente, então eu vou falar sobre isso. Usando isso, não necessariamente. Então, vamos descobrir. Então, esses 25 minutos te obrigam a se apaixonar. Porque eu acho que se você não se apaixona... É isso que é incrível, né? Porque a gente se apaixona, né? Pela coisa mais tosca, tosca, né? Avessa ao que a gente pensa, mas a gente acha um jeito de trazer aquilo para a gente. E eu acho que a paixão ela é muito do convívio. Então, tá bom, eu tô com isso, não consigo, tô com isso, sabe? Começa a conviver com aquilo, esses 25 minutos, mais 25, não sei o quê. Chega um momento que aquilo te abriu uma válvula que você falou, você já começa a se emocionar e já começa a querer dizer. Criar vida, ele não vai virar teatro nunca, né? Vai virar mais uma encomenda que o cara vai olhar e vai falar, puxa, encomendamos para a pessoa errada. Eu gosto, como exemplo do Piratas, eu gosto de estar presente e modificando conforme a reação do público. Eu adoro. Cada vez eu tenho menos possibilidade de estar participando disso. Mas, mesmo pouquinho, eu adoro. Porque depois que você tem um distanciamento, você vai assistir de novo, você fala, aquilo que eu escrevi, joga fora, não precisa mais daquilo, já está resolvido na imagem. Porque tem tanta troca no teatro e com o público depois, então... Puxa, o cara não era para falar desse jeito, mas o público está reagindo, ele está falando desse outro jeito. Então, é melhor que ele não fale isso, fale isso. Então, se você não estiver envolvido, se você não estiver apaixonado, vai ficar chato o teu trabalho. E é um trabalho, não é
um dom. Essa coisa esse romantismo do artista, eu acho lindo. Talento, uma genialidade. Um né? insight. Eu acho que é trabalho mesmo. Trabalho, né? trabalho braçal. Mão na massa, né? Eu acho também que é isso. Acho que desmistifica um pouco essa ideia romântica do artista, né? E acho que é isso que é o bonito, né? Dominar as ferramentas, Exato. brincar com essas ferramentas, se apaixonar e devolver, né? E acho interessante também, uma coisa que você ressaltou, é essa dinâmica do trabalho, né? Que ele não morre no... Né? Ele não tem um fim, na realidade. Né? Ele não morre no espetáculo. Né? Ele não morre num produto. O produto não é um produto. Né? Ele é ainda cheio de vida. Né? Ele mostra lugares onde pode se transformar ainda, pode se modificar. Exato. Então, tive uma experiência bacana. super legal que eu fui ver. Tem um espetáculo meu que, inclusive, acho que está no Sesc Bom Retiro até essa semana, que se chama As Aventuras de Urashi Taro, que é um conto japonês, super bonito, super poético e super triste. Aí eu adaptei e ficou lindo. Ficou lindo, eu adoro, é muito simples, singelo, e os atores são ótimos, a direção é muito simples. Isso que está bonito, porque é uma história que tem que ser simples, senão ela vira um drama, o moleque fica 300 anos embaixo d'água, na hora que ele sai, a família já morreu, a cidade já não existe, fala, nossa, que tristeza. E aí... O diretor, o André Capuano, ele trabalha muito com a coisa corporal, com a comédia dell'arte, ele é dessa escola, do teatro físico. E aí ele fez um trabalho muito legal, que era ele trabalhava com uma máscara para o personagem Urashi Taro, são 2 atores. Então, ora um fazia, ora outro fazia. Entre outros personagens, o Urashima, ora um e ora outro fazia. Os outros não, eram personagens fixos. Eu estou fazendo Urashima, a Beth faz a princesa. Ela faz o Urashima, eu faço um velhinho, não faço a princesa. Então, o Urashima sempre mudava essa figura. E a roupa de um tinha uns elementos azuis e no do outro tinha uns elementos verdes. E uma vez eu fui assistir o espetáculo com uma amiga, aí tinha uma menininha na nossa frente que a gente não parava de assisti-la, que era lindo. Aí os atores trocavam de máscara, ela falava para a mãe, o Urashima trocou de roupa. Aí voltava, ele trocou de roupa de novo. Então ela viajou tanto que ela não via o ator ou atores diferentes, ela via o personagem. Nossa, isso quando eu falei para os atores, eles ficaram tão emocionados que eles mudaram algumas situações de cena para acentuar mais isso de que esse personagem ganha uma vida e não é um ator se passando pelo personagem. Então, mesmo um comentário que outra pessoa ouviu e fala para o ator, e isso modifica ali. Então, isso que é legal, que nunca para. Não se congela, né? Então, a adaptação, eu acho que faz parte do espetáculo teatral, né? Porque você vê um espetáculo hoje, você vê amanhã, você fala, que pena que você veio hoje, ontem foi tão legal. Então, todo dia esse espetáculo está tendo uma adaptação, seja das condições físicas do cara que chegou, encheu os canecos de ressaca, seja nossa, tem um crítico X na plateia, então sempre tem uma outra postura, e não tem como, você como diretora sabe disso. Você falou assim, nossa, eu quero fazer um filme, porque os atores não têm jeito de ver. E às vezes você fala, nossa, mas foi isso que eu escrevi? Não, ele está falando outra coisa. E isso que eu acho que é o grande barato dessa arte, né? E voltando um pouquinho nessa coisa do trabalho, porque a escrita talvez seja, sei lá, a arte mais fácil, vamos assim dizer, porque, por exemplo, se você vai ser um escultor, não adianta você ficar... Hoje em dia você pega um bloco e coloca lá na Bienal e não fez nada, só deu um nome, deu um ponto de vista. Tudo bem, você deu um conceito. Mas, por exemplo, se você pegar no sentido clássico da palavra, o cara está lá tirando os excessos que não interessam. E a escritura, durante um bom tempo, eu acho que até hoje, sabe, tenho primos que escrevem, eu tenho não sei o quê, mas eu tenho um monte de poemas guardado. Então, fica uma situação de que o escritor... Mas e o que você faz para ganhar a vida? Você escreve, tá, mas e qual que é o teu trabalho? Então, tanto que a gente tem, assim... eu, graças a Deus, eu sou autor. Sobrevivo com isso, eu não tenho outro trabalho. E isso me obriga a ter vários ao mesmo tempo. Que às vezes eu até preferia... Puxa, eu queria tanto me divertir mais, pesquisar, mas às vezes não dá tempo.
e grandes amigos meus têm outra profissão. A maioria são jornalistas e que escrevem. Eu, infelizmente, não tenho outra formação. E, felizmente, que aquilo que eu escolhi e que eu acredito que eu consigo fazer com competência me dá uma subsistência digna. Então, é uma coisa muito rara também, né? Então, e eu agradeço muito isso a outros autores que me possibilitaram isso. Porque um monte de gente, repito, me chega falando assim: Paulinho, a gente está com um livro sobre a água que a gente quer adaptar para um edital que não sei o quê. Manda. Paulinho, a gente quer fazer um não sei o quê e adaptar tal coisa. Manda. Então, eu agradeço muito aos outros caras por pagarem o meu aluguel. Pelos projetos que Pelos eles projetos, fazem, que te incluem. Bom, eu não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa. Não, acho que... Então, eu acho que seria interessante, se vocês tiverem alguma questão para colocar, a gente fazer esse... Acho que a única coisa, só para arrematar, que eu acho que assim, tem que procurar um estímulo. O que eu vou fazer? E, no meu caso, o que me estimula são essas linguagens tão diferenciadas. Sei lá, a Renata Mello me chamar para fazer um roteiro de um balé e eu falar, cara, eu não tenho a menor ideia. Então, tá bom, é um desafio, então vamos fazer. É o pessoal do Caixão, vamos fazer um espetáculo de bonecos, é o pessoal do circo, vamos fazer um circo, e eu não vou a circo, não frequento. Então, como que eu vou me apaixonar por aquela linguagem? Então, isso é um exercício e é muito fácil, porque é facinho você se apaixonar. Porque, às vezes, a gente não é apaixonado só porque não conhece. A gente se debruça por uma obrigação e fala, nossa, com animaizinhos é isso, né? Eu falo pelo gatinho, eu nunca tive bicho, isso me obrigou a ter um gato, eu não vivo sem, eu fico pensando como está com frio, porque você é essa convivência, você se debruça num livro sobre a água, vamos ver, nossa, que legal, olha essa ilustração desse italiano. Tudo bem, então a ilustração passa a ser o ponto de partida, que já é uma adaptação que um outro artista fez. Enfim, eu acho que a adaptação é a linguagem teatral por excelência, eu acho. Por excelência. Porque mesmo o ator vai estar adaptando aquilo que você está querendo como diretora, né? Passar por um filtro. Então... Bom, então, gostaria de colocar a palavra para vocês. Quem gostaria de... Necessariamente precisa ser uma pergunta. Calma aí, repete aqui no microfone. Uma Pode ser pergunta, alguma coisa do você gênero. quiser falar. Que horas vai passar o filme? Boa noite, sou o Rafael. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu assisti o espetáculo do Crônicas de Cavaleiros e Dragões 3 vezes. Opa. Agora já estou querendo trazer o pessoal para a 4ª vez. Então, uma coisa bacana que eu acho que tem nessa adaptação que eu vi sua é realmente você conseguir trazer uma linguagem para um público em geral, para uma massa, e não elitizar necessariamente essa linguagem. Então, você pega uma criança que consegue compreender tudo isso que você está querendo trazer, assim como uma pessoa mais idosa que também está vindo trazer, que está vindo prestigiar o seu trabalho, também consegue compreender isso de uma forma bem bacana. Em muitos espetáculos, quando eu normalmente vou, às vezes a gente se perde ou com a linguagem ou com a subjetividade que tem nesses espetáculos. E com o seu espetáculo é muito diferente. A gente consegue compreender, apesar dessa brincadeira que você faz com a ordem cronológica da história, você compreende ela com totalidade, e eu achei isso muito fascinante. Então, isso me despertou também muita vontade assim, de querer conhecer mais o seu trabalho, por isso que eu estou aqui hoje, né? Então, eu achei assim, fascinante mesmo. Outra coisa legal que você falou também com relação à adaptação, é legal porque, com a história do Siegfried, eu percebi, eu sou um amante de Harry Potter, confesso, a questão das Relíquias da Morte, por exemplo, que a JK coloca, né, que é a varinha das varinhas, a capa da invisibilidade. Então, perceber que ela também pode ter pegado essa questão nórdica, essa história nórdica tão antiga, como um alicerce para poder colocar na história dela, né? Então, realmente, a vida é uma adaptação. A Beth também colocou com relação de que nada surge do nada, né? Então a gente vai pegando as essências, né, para conseguir formar aquilo que é nosso.
Então é bem isso mesmo. Então foi realmente muito gratificante, consegui captar bastante ideias até para usar na minha vida, no meu cotidiano. A questão do mapa mental, que é fascinante, né? Já tinha visto em aulas de metodologia, mas eu nunca pensei em aplicar isso na minha rotina. Então é mesmo agradecer por todo esse conhecimento que eu estou readquirindo ou adquirindo também, para poder colocar aí em atividade na minha vida. Oh, legal, um prazer. E venha mesmo pela 4ª vez, traz a galera. Alguém mais gostaria de colocar? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre o que ele falou? Não, é só um grande prazer saber assim que você não foi a primeira pessoa que falou assim, eu fui e voltei. A gente tinha até uma brincadeira, tem uma diretora, minha amiga, que falou assim, nossa, eu adorei, eu vi 2 vezes. E ela falava assim, e não entendeu ainda? Mas era como uma brincadeira. Então, nossa, a gente saber que o público está voltando para ver o trabalho, nossa, isso é uma delícia. É uma delícia. Não tem... É o melhor que tem. Porque é legal o público gostar, o público voltar, é uma honra imensa, porque você tem uma cidade de São Paulo, você abre o guia, você tem, sei lá, 300 espetáculos, 300 possibilidades de diversão ou de cinema, que tem, de repente, apelos de interesse mais imediato. Tem um monte de gente que eu conheço que faz teatro e fala assim, na hora de se divertir eu vou para o cinema, porque senão, por bem ou por mal, você vai lá no teatro e você está vendo a luz, você está... não trabalhando, mas é o teu meio, né? Então, com tantas opções, você saber que o público volta para assistir é uma delícia, uma delícia. E obrigado pelo SESI por possibilitar isso, uma montagem desse porte do Crônicas não tem uma facilidade para você levantar, assim como do Piratas, é uma honra trabalhar aqui no SESI, porque te dá uma possibilidade realmente de exercitar um espetáculo maior do que realmente é possível. Seja, né, em termos de estrutura de técnica, seja na estrutura de temporada. Então, é delícia. Venha mais mesmo. Eu já vi várias vezes, eu gosto. Eu preciso ver. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Você gostaria de falar? Eu lembro que eu estava na ULM, que chama, né? Na escola de música, não sei o que, eu estava adaptando o Fantasma da Ópera para um pessoal. Algumas cenas, não sei o que. Então, como vou transformar o Fantasma da Ópera? Então, daí fizemos é uma escola de música, não sei o que. Então, ponto de partida. Vai ser uma garotada que está indo para um concerto numa outra cidade, o ônibus quebra no meio da estrada, ali eles começam a contar histórias, tem 2 crianças que começam a contar histórias de fantasma, acaba desembocando no Fantasma da Ópera, toda a história se desemboca nisso, terminou, o ônibus foi consertado, vamos embora. E aí eu explicando isso, achando genial, não sei o que, barará, biriri. Aí tinham 2 menininhas, então os personagens já eram para elas, mesmo, porque eram irmãs das pessoas que estavam fazendo aula, eram pessoas muito simples e que tinham que levar os irmãozinhos que não tinham como deixar, né? Aí não sei o que, babá. Aí eu falei, alguma pergunta? Aí uma das menininhas, pois não, que horas são? Eu falei, puxa, tem que melhorar a comunicação, porque ela vai estar... Então, antes de mais nada, como eu vou fisgar a minha matéria-prima para que ela fisgue o público, né? Então, eu falei, olha, eu estou falando tanto que a atenção dela já dispersou, ela não está mais na minha, né? Então, isso é um barato também, porque às vezes você acha que você já escreveu um roteiro tão legal, aí você vai na primeira reunião de mesa com os atores, aí você tem que descobrir aonde você vai ter que apaixoná-los também para apaixonar o público, né? Só lembrei disso porque eu falei, alguém tem uma pergunta? Que horas são? Mas, por falar em horas, eu acho que a gente... Também, se não tiver mais nenhuma pergunta, se você quiser dizer alguma coisa para encerrar... Não, chegamos só no nosso momento. Agradecer ao SESI essa possibilidade ímpar, né, de ter um espetáculo em cartaz e estar falando sobre a forma como esse espetáculo foi concebido. Então, e dividir isso com vocês agradecer ao SESI principalmente. E com a Beth é um prazer, fazer um tempo que não nos vimos, ela tinha sumido do mapa, foi embora fora, né, não sei o quê, enfim, e um barato porque quando fizemos o Pirata, a gente tinha um outro projeto, assim, vamos
pegamos gosto pela coisa. Então vamos fazer agora. Falei, vamos. A gente pode até falar, porque... Pode falar? Pode. Eram os gatos do Laerte também, né? Vamos fazer os gatos do Laerte, porque ele tem um personagem, os gatos. E aí, ótimo, vamos. Aí passou todo esse tempo, aí a gente se encontrou recentemente aqui no SESI, não sei o quê. Pô, e aí, vamos fazer um projeto junto? E os gatos? Ótimo, agora o Laerte tá com essa coisa de se vestir de mulher, vamos fazer as gatas. Já adorou, então é sobre isso que a gente tá falando, né? Como tudo te estimula a adaptar para ficar vivo isso daí. Então, se a gente tivesse feito os gatos, não sei nem se a gente vai fazer, mas já deu vontade. Se fosse lá, vamos fazer. Então... E é um barato, adoro a Beth. O sobrenome dela é sensacional. Eu também acho o seu ótimo. Mas não somos parentes, foi até divertido, porque as pessoas no Piratas do Tietê achavam, né? Vocês são casados, Beth Lopes e Paulo Lopes, né? Não, foi coincidência só. Então, um prazer revê-la e numa situação de trabalho, no trabalho que a gente adora tanto, mais gratificante ainda. Então tá bom, muito obrigada. E revejam o espetáculo do... O Crônicas de Cavaleiros e Dragões. E o Noturno também, que também é uma adaptação para refletir um pouco sobre isso. O Lancelote Lampião, ou Lampião Lancelote, não sei, Lampião e Lancelote, também é uma adaptação e muito interessante, que aí, se vocês não conhecem a obra, não tem muito problema, porque vocês vão ver muitas cenas musicais com músicas originais, que não são retiradas da obra, contando aquela história. Então é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre adaptação. Então... Bom, quero agradecer a presença de vocês, falar que nós tivemos 6 pessoas online assistindo também a palestra de vocês, o debate, e lembrar que a peça Crônicas fica até dia 30 de junho, quarta às 9 da noite, sábado e domingo às 4 da tarde. Nesse domingo a gente não vai ter a sessão, tá? Mas até de 30 de junho, tirando esse domingo, vai estar normal. Então, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito gostoso o papo. Boa noite a todos.